Então tá aí, essa foi só a primeira questão, hein, pessoal? Assim, mas pô, a gente não tá só resolvendo, também tem que ver esse lado aí. A gente tá aqui fazendo algo bem profundo, Na que é realidade, a questão em si, essa questão não tinha nada, né? Era bem fácil, mas nós revisamos tudo, né? isso. Cara, é um tour, Vinícius, já por tudo. Por quê? Porque a minha ideia é fazer com vocês exatamente isso, cara. A gente entender que tudo está conectado. Eu acho que um grande problema, e eu acho que afasta muito as pessoas do estudo das ciências, é imaginar que as coisas são tudo separadinhas. E na verdade elas não são. Elas são todas conectadas. E estudar tudo separado simplifica, realmente. É assim, né? Ter atenção a cada coisa de uma vez. Eu concordo, não discordo de jeito nenhum, que isso simplifica. Só que isso dá uma impressão errada. A impressão de que tudo está desconectado. E não é. Tudo está conectado. E isso assusta, mas se a gente for estudar da maneira correta que tem que ser estudado, isso aproxima a gente, porque você começa a ficar entusiasmado, porque você começa a ter uma visão sistêmica das coisas, e não simplesmente olhando somente para as partes. Você começa a ter um olhar mais sniper para as coisas, né? Um olhar que é mais profundo, ele olha para muitas variáveis ao mesmo tempo. E, cara, na vida do engenheiro é isso que a gente passa. A gente não fica olhando para uma coisa só, beleza? Então, esse é o intuito da gente ter esses encontros, é exatamente isso. Passar vocês para um nível que é um nível maior, um nível mais alto, né? Beleza? Então não se assustem não, a ideia é essa mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ler aqui, né, esse enunciado e tentar praticar aquilo que eu coloquei lá na primeira questão. Fazer uma leitura, às vezes desinteressada, mas já ali ir se aproximando de uma maior agilidade na resolução dos problemas. Então ele coloca o seguinte, essa questão aqui também é César Gran Rio, Geofísico Júnior. Imagina, Petrobras, Geofísico Júnior. Ele diz o seguinte: um homem carrega uma caixa de massa 2 kg por uma escada, conforme mostrado na figura. O percurso começa no piso inferior e passa por 2 lances de escada separados por um trecho plano horizontal. É esse negócio aqui, ele tem isso aqui, tá vendo? É um trecho plano e horizontal, aí ele vai para o segundo lance da escada. Então o primeiro é esse, o segundo é esse. Vejam que o primeiro é menor do que o segundo, né? O primeiro tem 1, 2, 3, 4 para chegar no 4º degrau. O segundo tem 1, 2, 3, 4 para chegar no 5º degrau. Então ele se desloca mais no segundo lance, tá? Considere que a posição final do homem se situa a uma altura de 30 metros. Então o cara subiu aqui, subiu bem, né? Nossa, 30 metros dá praticamente 10 andares, só para vocês terem uma ideia. 30 metros do solo. E que o tempo no qual realizou essa tarefa é de 5 minutos. Qual é a potência? Olha, já entra outra grandeza. Qual é a potência desenvolvida pelo homem ao realizar o trabalho de transportar o pacote? E aí ele diz que a gente tem que considerar aí G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, coisa que a gente já está doente de saber. Aí beleza. Então a gente tem essa situação aqui, tá? Ok. Aí pessoal, eu vou falar um negócio aqui para vocês que é importante. É o seguinte, cara. Para a gente aplicar o princípio da energia mecânica, não importa a forma do movimento, beleza? Ou seja, imagina que eu tenho um objeto e eu estou com esse objeto na mão e quando eu solto, esse objeto cai reto. E cai de uma altura de 30 metros de altura. Pá! E se estatala lá no chão. Eu pego outro objeto e esse objeto sai fazendo um movimento tipo uma pena. E pá! Se estatala no chão, também partindo da mesma altura, 30 metros. Em termos de energia, a mesma coisa. Ok? Porque o que é que interessa? O que interessa é mgh. A gente não fala sobre a forma. Não, é mgh. Qual era a massa? Tanto. Qual é o G? Tanto. Qual é o H? 30 metros? Então, peraí, se a massa for a mesma, a gravidade é a mesma, a energia é a mesma.
Então, não importa se esse cara tivesse saltado na vertical 30 metros ou subido 600 lances de escada. Isso não importa. O que importa é o que ele saiu do solo. Ele saiu do solo 30 metros. Sacaram como a coisa fica simples depois que a gente entende o princípio? Então, se a gente pensar nisso, vamos lá. E aqui eu vou fazer umas conexões que são bem importantes, tá? Vou tirar aqui primeiro os dados. Então, vamos para os dados. Os dados, ele deu a massa, já está em quilograma, 2 quilogramas. Depois ele falou, papapá, veio para cá. Aí disse que eu vou botar aqui ΔH. ΔH, 30 metros. Papapá, o tempo. O tempo, 5 minutos, mas eu já vou passar aqui para 300 segundos. Tal, qual é a potência e tal. E por que eu passei para segundos? Porque ele dá a potência em watts. E a potência em watts, ela é SI, ela é Sistema Internacional. Então eu já estou colocando massa em quilograma, espaço em metros, tempo em segundos e tem a aceleração lá, né, que eu não coloquei aqui. 10 metros por segundo ao quadrado. E temos o nosso problema. E o nosso problema é medir a potência. Beleza, mas que diabo é a potência? Então vamos lá. Nós já falamos sobre trabalho, então vamos fazer aqui um overview. Overview. Nós já falamos sobre trabalho, nós já falamos sobre energia e agora ele quer potência. Beleza. A potência, pessoal, ela é o resultado do trabalho ou da energia, eu vou colocar energia, pelo tempo. Ou seja, se a gente fosse para análise dimensional, nós teríamos o seguinte: watt é igual a joule por segundo. Beleza? Então, watt é joule por segundo. É isso. Então, nós temos que ter alguma coisa em joule dividido por alguma coisa em segundos. A coisa em segundos nós já temos. Não temos mais esse problema. A gente já tem, é o ΔT. Agora, e a energia? Então, vamos lá. Lembrem que eu falei sobre a questão de que o trabalho é variação de energia potencial. O módulo do trabalho é o módulo da variação da energia potencial. O trabalho é menos a variação da energia potencial. Tá, e a energia cinética? Bom, eu coloquei lá para vocês aceitarem, depois estudarem e aprofundarem, de que o trabalho é a própria variação da energia cinética. Mas observem que a gente, nesse caso, nós não teríamos somente a variação da energia potencial. Teríamos também variação da energia cinética. A gente tem que pensar nisso. Só que eu não trabalho com a relação entre trabalho... Eu não trabalho, não. Vamos botar assim. Eu não realizo a resolução associando o trabalho com as duas formas de energia ao mesmo tempo. Ok? As duas variações, elas são de módulo igual. O módulo da variação de energia cinética é igual ao módulo da variação de energia potencial. Como é que eu sei disso? Muito simples. Pelo princípio da conservação da energia mecânica. Observem isso. Olha isso aqui, ó. A energia potencial inicial, mgh0, é igual à energia cinética final. E a energia cinética inicial era 0 e a energia potencial final é 0. Portanto, as duas variações, potencial e cinética, em módulo elas são idênticas. Mas elas têm sinais contrários. Por quê? Porque enquanto a energia cinética diminui, ou melhor, aumenta numa queda, a energia potencial diminui. Então, a variação da energia cinética é positiva. Ela vai de um valor menor para um valor maior. Enquanto a energia potencial, ela vai de um valor maior para um valor menor. Então, nós temos aí uma alteração de sinal. Por quê? Porque a gente tem um referencial diferente. Agora,
em módulo, a variação da energia potencial é idêntica à variação da energia cinética. Então, para relacionar com o trabalho, basta que eu utilize uma delas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o trabalho aqui e vou colocar menos a variação da energia potencial. Ok? Só que eu vou trabalhar com o módulo do trabalho. Por quê? Porque a potência, eu não preciso... Eu coloquei aqui a energia, ó, mas pode ser trabalho, tá? Eu não preciso de sinal. Eu não tenho potência negativa. Eu só tenho potência positiva, tá? Depois, lá na frente, vocês vão entender uma outra potência chamada reativa, mas, enfim, não é o nosso caso aqui. É no caso de energia elétrica, quando você tem componentes reativos, né? Capacitores e indutores e tal. Então, lá na frente, vocês vão entender isso. Mas ela não é uma energia negativa, ela é uma energia diferente, mas não é negativa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Cara, muito simples. Eu vou pegar o seguinte, ó. Qual é a variação de energia potencial que eu tenho? Então, eu vou partir aqui para a solução do problema. Então, tá. Energia potencial inicial. Pô, energia potencial inicial, ele está no solo, a energia potencial é zero. Ele está no solo, então a altura inicial dele é zero. Agora, qual é a energia potencial final? Eu vou me basear só nela. Então, ó, energia potencial, a gente sabe que é mgh, e é a massa do pacote, tá, pessoal? É a massa da caixa. Então, ó, não entra a massa do cara, tá? Então, ó, 2 vezes 10 vezes 30, isso aqui vai dar 600 joules. 600 joules, isso aqui de energia potencial final, né? Então, a variação, como no início a altura é zero, a energia potencial inicial é zero, a energia potencial final é 600, a variação vai dar 600. E aí eu parto para o trabalho. Então, o trabalho em módulo, 600 joules. Por consequência, a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo, que é 300. Então, eu tenho uma potência aqui de 2 watts. E aí, a letra A aqui, né? E aí entra uma coisa aqui para a gente entender um pouco o conceito dessa grandeza, potência, para vocês entenderem mais intuitivamente. Vamos fazer de conta uma situação que você chega em um determinado lugar, você compra uma casa em um determinado lugar, um sítio, uma chácara e tal, e você chega lá com a seguinte surpresa, de que não tem água encanada e que você tem um poço que você precisa tirar água. Quem gosta de aventura, eu gosto. Isso é um prato cheio, né? Porque você passa o dia todinho pegando balde, jogando balde dentro de um negócio, tirando e tal, não sei o quê. Mas eu fico imaginando nesse frio que a gente tá, né? Aí, a primeira vez que você pega água para tomar um banho, é uma aventura, uma alegria e tal. Mas depois aquilo ali vai enchendo meio a paciência. E aí você pensa em fazer o seguinte. Cara, ao invés de eu ficar jogando balde, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma máquina, que essa máquina joga o balde e ela recolhe o balde cheio de água. É melhor comprar uma bomba. Mas o exemplo aqui é uma máquina para você entender. Beleza. Aí você vai na loja lá, tem uma loja na cidade que o cara vende só esse tipo de máquina. A máquina que faz com que o balde desça até onde a água está e puxa essa água com o balde cheio. Ok? Aí você chega lá e diz para o cara assim, então, eu estou precisando de uma máquina assim. Tem aí algumas alternativas? Aí ele diz, eu tenho. Eu tenho uma que custa R$200 e eu tenho uma que custa R$2.000. Aí você fala, mas a de R$200 faz o quê? Ela joga o balde lá dentro do poço e traz o balde cheio, sem você ter que fazer força nenhuma. Ela mesma faz a força. Legal. E essa de 2.000? Não, essa de 2.000 ela faz o seguinte. Ela joga o balde lá no poço e puxa o balde cheio e você não vai ter que fazer força. Aí você chega à conclusão seguinte, cara, o trabalho realizado pelas duas é o mesmo. Mas por que uma custa 200 e a outra custa 2.000? Aí ele vai te explicar. A de 200 leva 10 minutos para fazer esse trabalho. A de 2.000 faz isso em 2 segundos. Isso é potência. É você realizar um trabalho em uma determinada escala de tempo. Então, quanto menor o tempo para o mesmo trabalho, mais potente. Quanto mais lento, menos potente. Matematicamente isso é comprovado por quê? Porque o tempo está no denominador.
Então a potência é inversamente proporcional ao tempo. Ó, só para lembrar que quando a gente sai dessa equação aqui, ó, e faz isso, potência vezes ΔT igual a energia ou trabalho, tanto faz, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Para que o trabalho se mantenha fixo, na hora que eu subo a potência, eu diminuo o tempo. Na hora que eu subo o tempo, eu diminuo a potência. Então, é isso. Potência e tempo são inversamente proporcionais. Eu acho que com esse negócio do poço, você ganha intuição de saber qual a diferença entre trabalho e potência. Tranquilo, pessoal? Até aí? Sim, professor. Belezinha? Legal. Vamos para o último de hoje. Ok? O último de hoje é esse aqui.